Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre os critérios da divisibilidade. Tranquilo? Então, vocês vão acompanhar esse conteúdo com o livro aberto na página 89 e 90. Hoje vamos trabalhar os critérios de divisibilidade por 1, 2, 3 e 4, ok? Então, vamos lá. Vamos entender aqui necessariamente o que é esses critérios de divisibilidade. Essa palavrinha aqui, divisibilidade, lembra divisão. Então, é de fundamental importância que você tenha aí o conhecimento de divisão, certo? E isso eu sei que você já tem, pois a gente já estudou bastante aí as divisões. Então, olha só. Critérios de divisibilidades são regras de divisibilidade, ou seja, regra de divisão, que usamos para verificar se um número é divisível por outro, tá? Então, necessariamente aqui eu estou falando de uma divisão exata, tá? É aquela divisão em que o resto sempre vai ser zero. Em algumas situações, precisamos apenas saber se um número natural é divisível por outro número natural, sem a necessidade de obter o resultado da divisão. Então, o critério de divisibilidade, gente, é necessariamente para isso, pois às vezes nos deparamos aí com situações que não necessariamente a gente quer saber se o resultado, o quociente da divisão, e sim a gente só precisa saber aí se dá para dividir, ok? Então vamos a um exemplo para que vocês possam entender. Olha só, comprei um pacote com 378 canetas e quero guardá-las em 2 caixas, de forma que em cada caixa tenha o mesmo número de canetas e que não sobre nenhuma caneta. Isso será possível? Então, olha só, pela pergunta aqui, só quer saber se é possível guardar 378 canetas em 2 caixas, sendo que nas 2 caixas tem aí a mesma quantidade de canetas. Então, isso daqui, gente, é uma divisão. Essa divisão aqui, ó, é o número 378 dividido por 2. Porém, aqui a gente não tem a necessidade de saber o resultado dessa divisão. Apenas queremos saber se é possível guardar esse total de caneta nessas 2 caixas, tá? Então, vamos entender aí, é nesse sentido que a gente vai precisar usar os critérios de divisibilidade. Saber se esse número aqui é divisível por 2, ok? Então, nessa aula, vamos verificar aqui os critérios de divisibilidade por 1, divisibilidade por 2, por 3 e por 4, ok? Então, vamos logo à divisibilidade por 1. Divisibilidade por 1. A definição é: todo número é divisível por 1. Isso é fato, até porque o número 1 é o elemento neutro aí da nossa divisão, tá? Então, por exemplo, tenho 2 números aqui. 12 dividido por 1, 6.789 dividido por 1. Então, gente, qualquer número aí dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, 12 dividido por 1 é 12. 6.789 dividido por 1 dá 6.789. E essas divisões aí, elas são exatas. Então, o critério por 1 é esse: qualquer número é divisível por 1. Divisibilidade por 2, que foi o exemplo lá ao qual nos deparamos. Esse número dá para dividir por 2? Então, a regra para verificar é essa. Um número ele é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ah, então olha só, eu vou observar esse número. Qual é o último algarismo desse número? Não é o número 8? Vou até destacar aqui, ó, esse número 8, tá? Ó, o número 8 é o nosso último algarismo aqui. Então,
Se termina em 8, então dá para dividir por 2, tá? A regra também é essa, ó, os números 0, 2, 4, 6 e 8 são todos números pares. Então, podemos concluir que todo número par divide por 2. Então, qualquer número par que você imaginar vai dividir por 2. Entenderam? Muito bem. Critérios de divisibilidade por 3. A definição é: um número ele é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Tá, então vamos lá. Vamos a uns exemplos. Ó, eu quero saber se o número 621 divide por 3, sem ter a necessidade de calcular, sem ter a necessidade de saber quem é o quociente. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os algarismos. Se o resultado da soma for igual a 3, então o número total aqui vai dividir por 3. Então, olha como é que eu vou desenvolver. Eu vou pegar o número 621 e vou somar os 3 algarismos. Vamos distribuir aqui, ó. Vai ficar 6 mais 2 mais 1. Pronto, o número 621 é a soma dos 3 algarismos. Então, vamos efetuar a soma. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. Então, a soma aqui dos algarismos deu 9. Ok? Pronto. Se a soma dos algarismos deu 9, aí eu vou olhar esse resultado. 9 divide por 3, olha como simplificou, né? Então, conhecemos aí pela tabuada que sim, 9 divide por 3. Então, o número 621 também divide por 3, ok? Então, aqui vai existir uma divisão. Quanto ao resultado da divisão, aí você faz o cálculo, tá? 621 dividido por 3, que dá exatamente 200, né? Se vocês fizerem aí a continha, isso daqui dá 207. Mas, reforçando mais uma vez aqui, os critérios de divisibilidade o objetivo dele não é saber o resultado da divisão, e sim verificar se o número divide por 3, tá? Então, nesse caso aqui, a gente soma os algarismos, verificamos que a divisão aqui ela é exata, ok? Agora, vamos verificar aqui, ó, o número 523, ele é divisível por 3? Tá, então como podemos calcular, sem ter a necessidade de fazer aí o cálculozinho pelo métodozinho chave. Então, vou pegar os números aqui, ó. Vou pegar o número 5, aí vou somar os 3 algarismos, mais 2, mais 3. Fazendo a soma aqui, 5 mais 2, 7, não é isso? 7 mais 3 dá 10. Então, a soma desses algarismos aqui, ó, é igual a 10. Aí, vejamos. Se o resultado aqui que deu 10, 10 divide por 3? Não, não divide. Então, esse número aqui também não vai dividir. Então, o resultado aqui, gente, não vai ter divisão para esse caso. Não tem divisão. Divisão, no caso, exata, tá? A gente tá falando aqui de divisões exatas. Entenderam o critério de divisibilidade por 3? É isso. Se você quiser saber se o número divide por 3, não precisa ir dividi-lo. Você vai somar os algarismos. Se o resultado, que são esses aqui, ó, vou estar destacando esses resultados porque eles são importantes. Se esses resultados aqui forem números aí divisíveis por 3, então o número inteiro aqui ao qual você estava se referindo também vai ser divisível por 3, ok? Muito bem. Agora vamos para os critérios da divisibilidade por 4, certo? Vamos ver a regrinha. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus 2 últimos algarismos forem divisível por 4, tá? Então, vamos aqui. Olha só.
o número 624 e o número 1635. A regra para verificar se esse número divide por 4 é observar seus dois últimos algarismos. Então, por exemplo, no número 624, os dois últimos algarismos é esse número aqui, ó, 24, né? Vou até destacar aqui, ó. O número 24 são os dois últimos algarismos, tá? E nesse número de baixo, que é 1635, os dois últimos algarismos é o número 35, tranquilo? Aí eu faço uma análise assim. 24 divide por 4? Sim, pois a gente sabe, né, lá pela tabuada, que 6 vezes 4 vai dar 24. Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, se 24 divide por 4, então o número inteiro aqui, ó, o número 624, também vai dividir por 4, ok? Então, aqui vai existir aí a divisão, tá? Então, existe divisão, pois o último algarismo, que é o número 24, divide por 4, tá? Agora, vamos olhar esse outro exemplo aqui. O número 1635. Destacamos aí os dois últimos algarismos, como pede aqui na definição. E agora eu vou analisar. O número 35 divide por 4? Bem, se você não recorda se dá para dividir, se tem algum número lá na tabuada que multiplicado por 4 vai dar 35, e armar a tua continha. Você vai fazer, ó, 35 dividido por 4. Bom, isso daqui, gente, é a critério para simplificar aí as nossas contas, tá? Ao invés de você fazer 1635 dividido por 4, você vai fazer somente o 35, entendeu? Quando você for armar aí a continha. Então, olha só, 35 dividido por 4. Então, aqui vai cabe um valor aproximado. 35 por 4, um valor aproximado aqui cabe um 8, não é isso? Pois 8 vezes 4 vai dar 32. E aí, 32 para 35, restam aqui 3, não é isso? Então, se teve um resto aí, então não há divisão exata. Se não há divisão exata, então 35 não divide por 4. Se 35 não divide por 4, então esse número inteiro aqui, todinho, também não vai dividir. Então, aqui não tem divisão exata para esse número, tá? Esse número não vai dividir por 4, entenderam? Então, o critério de divisibilidade é esse. A regra é, olha os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos dividir por 4, o número inteiro que você está se referindo também vai dividir. Beleza? Entenderam? Muito bem. Então, agora é com vocês. Vocês vão fazer essa tarefa, vocês vão copiar no caderno essa tarefa do jeito que ela tá aqui, tá? Copia o enunciado da tarefa, constrói o quadro aí, faz o desenho dele bem bonito, com a régua, tudo certinho. E aí, depois que você passar isso aqui para o caderno de vocês, aí vocês vão resolver. E a resolução deve acontecer da seguinte forma, olha só. Complete o quadro marcando um certo, usa esse símbolozinho aqui, nos divisores dos números ao lado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse primeiro exemplo aqui, vocês vão tomar como modelo para fazer o restante, ok? Por exemplo, o número 170 divide por 1? Bom, pela definição, todo número divide por 1, então, sim, divide. Aí você vai lá e marca o certo. Pronto, divide. Agora, vamos verificar a divisibilidade por 2. O número 170 divide por 2? Bem, a gente verificou que todo número par divide por 2. E esse número é par porque ele termina em 0. Então, 170, sim, ele vai dividir por 2. Aí, você marca o certo. Vamos para o terceiro caso aqui. O número 170 divide por 3? Bom, temos que
somar os algarismos para verificar, já que o critério de divisibilidade por 3 é esse. Então, vamos somar os algarismos aqui. Os algarismos é o 1, o 7 e o 0. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 0 dá 8. 8 divide por 3? Não divide. Então, 170 não vai dividir por 3. Então, não vou marcar o certo. Aí, vamos fazer agora a divisibilidade por 4. Você vai verificar na divisibilidade por 4 se os dois últimos algarismos aqui é um número divisível por 4. Aí, você calcula, tá? 70 divide por 4. Se você não recorda, aí você vai, tá? Lá no seu caderno, você vai fazer as continhas. 70 dividido por 4. Por que eu estou pegando só o número 70? Porque no critério de divisibilidade por 4, eu só preciso utilizar aqui os dois últimos algarismos para verificar se divide ou não. Então, aqui na divisão de 70 dividido por 4, vamos procurar aí um número que seja aproximado, tá? Então, aqui, o 7 dividido por 4, tá? Vamos pegar logo aqui. 7 por 4 cabe um 1, não é isso? Aí, 4 vezes 1 vai dar 4. 4 para 7, resta 3, não é isso? Aí, vou baixar o 0 aqui, ó. Aí, eu vou fazer 30 dividido por 4, cabe um 7. 7 vezes 4, vem para cá, 28. 28 para 30, restam 2. E aí, 2 não vai dar para dividir por 4. Então, se houve um resto aqui na minha divisão, então, a minha divisão não é exata. Então, verifiquei que 70 não divide por 4. Então, não vou marcar. Tranquilo? Isso daqui, gente, esses cálculos já vai fazer parte aí da nossa justificativa. Mas, olha só, aqui é como se fossem as linhazinhas aí do caderno de vocês. Aqui você vai justificar a resposta. Após você analisar todos esses números, pois nessa videoaula a gente analisou só esse primeiro, para que vocês possam tomar como exemplo. Aí vocês vão escrever aqui, ó, por exemplo, na divisibilidade por 1, aí você escreve os números, tá? Vou até fazer aqui só como modelo. Você vai escrever aí os números aí você escreve os números que você está se referindo. 170, 45, todos eles, tá? Vou colocar aqui reticências, porque vocês já entenderam. Os números, aí você descreve. Aí é a definição, né? A justificativa. São divisíveis por 1, aí vírgula, aí justifica, pois, aí você continua. Todo número é dividido por 1, tá? Colocar aqui uma reticências, pois vocês já entenderam aí que aqui é para que vocês justifiquem a resposta de vocês, tá? Então, após marcar todos os valores aqui, aí você vai analisar quais foram os números que você marcou na divisibilidade por 1. Aí você escreve a definição e escreve os números. Os números, aí coloca todos os números, são divisíveis por 1, pois todo número divide por 1. Aí depois você vem na divisibilidade por 2, aí coloca os números, escreve quem são eles e justifica, são divisíveis por 2, pois todo número par divide por 2, tá? E assim sucessivamente você vai fazer com os outros dois números, ok? Entenderam? Muito bem. Isso, agora é com vocês, bons estudos e qualquer dúvida estou aí à disposição. Até a nossa próxima aula.